Fala pessoal, tudo bem? Vamos estudar um pouco aqui juntos. Vamos trazer um conteúdo aqui que ele despenca nas provas. Eu sei que você vai fazer a prova para Polícia Civil do Distrito Federal, para Departamento Penitenciário Nacional, Polícia Civil do Paraná, dentre outros concursos que estão surgindo por aí. E esse conteúdo ele cai muito. Esse conteúdo aqui ele é muito cobrado. E ele tem algumas características que, se você não prestar atenção, você vai errar. Então, sugiro que pegue seu caderno aí e faça algumas anotações. Eu quero falar aqui sobre os princípios penais fundamentais. Dentro desses princípios penais fundamentais, eu vou eleger hoje o princípio da intervenção mínima. Nós sabemos que o direito penal, por ser a resposta mais gravosa do Estado, ele tem a sua aplicação fragmentária quanto ao bem jurídico que ele protege e subsidiário quanto aos outros ramos do direito. Eu vou explicar. Ele é fragmentário porque ele protege aquele bem jurídico mais relevante para a vida em sociedade, contra aquelas ofensas que são consideradas intoleráveis. Nesse sentido, ele é fragmentário. Ele é subsidiário quanto aos outros ramos do direito. E o que isso significa? Significa que, se os outros ramos do direito, se aquela situação ela não puder ser resolvida pelos outros ramos do direito, sobra para quem? Sobra para o soldado de reserva, para o direito penal resolver aquela situação. Por isso chamamos de subsidiário. Na sua prova, apesar de eu estar falando aqui sobre o princípio da intervenção mínima, fragmentariedade, subsidiariedade, na sua prova pode ser que cobre a subsidiariedade, a fragmentariedade de forma autônoma. Então pode estar lá, princípio da fragmentariedade, princípio da subsidiariedade, apesar de eles serem um desdobramento meio que lógico do próprio princípio da intervenção mínima, ok? Quando eu falo em fragmentariedade na proteção aos bens jurídicos mais relevantes para a vida em sociedade, eu estou querendo dizer que o direito penal não se ocupa de miudezas. O direito penal, como última ratio, como a última resposta, como a resposta mais gravosa do Estado, ele só vai realmente chegar e atuar quando a situação realmente precisar dele. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Falamos em direito à propriedade e o próprio patrimônio. Quando estamos falando em direito à propriedade, é uma situação que ela pode ser resolvida por outros ramos do direito, como, por exemplo, o próprio direito civil. Agora, o patrimônio já é um bem jurídico que é protegido pelo próprio direito penal. Então, quando a ofensa recai sobre o patrimônio, nós já temos a atuação do direito penal. Exemplo, artigo 155, artigo 157, furto, roubo. Quando aquela conduta ela ferir o bem jurídico protegido, que é o patrimônio, nesse sentido, ele é fragmentário, ele atua, ele tem a sua aplicação. Por quê? Porque feriu um bem jurídico relevante. Subsidiário, como já falei, em relação aos outros ramos do direito, correto? Agora, quando falamos em fragmentariedade, nós temos um outro desdobramento dentro desse princípio. Eu não vou falar sobre esse outro princípio aqui, porque vai dar para fazer um vídeo à parte, é muito conteúdo dele. Mas eu quero trazer superficialmente, trazer algumas características desse desdobramento do próprio princípio da fragmentariedade, que seria o princípio da insignificância, que é o princípio da insignificância. O que, em poucas palavras, eu posso dizer sobre o princípio da insignificância? O princípio da insignificância, quando a conduta ela se amolda perfeitamente ao tipo penal, ou seja, ainda que haja a tipicidade formal daquela conduta, mas se essa conduta ela não chegar a ferir o bem jurídico ao qual o Estado protege, essa conduta ela é irrelevante, essa conduta ela não chega a ser nem crime. Porque na ausência da tipicidade material, exclui-se a própria tipicidade. Excluindo-se a própria tipicidade, exclui-se o fato típico. Excluindo-se o fato típico, há ausência de um dos substratos do próprio crime. Não havendo um desses substratos, o que acontece? Inexiste ou não existe o próprio crime. Então, essa
a situação. Quando falamos em princípio da insignificância, em poucas palavras, nós estamos falando sobre isso. Tá bom? Então, assim, ele é um desdobramento meio que lógico do próprio princípio da fragmentariedade, o princípio da insignificância. Temos os vetores lá que o STF utiliza para a sua aplicação, mas eu vou trazer num vídeo à parte aqui, tá bom? Agora, contextualizando, esse direito, o princípio da intervenção mínima, ele surgiu quando? Ele surgiu lá na escola clássica. Você que estuda um pouco de criminologia, você vai lembrar da escola clássica, a escola positivista, Cesare Beccaria lá representando a escola clássica. Ele surgiu no que era chamado do direito penal da ilustração. E nessa época já existiu a aplicação, ou seja, já ali surgiu o próprio princípio da intervenção mínima. Ou seja, lá em 1764, com o surgimento da escola clássica, que ficou muito difundido por Cesare Beccaria em uma das suas obras, dos delitos e das penas, que é uma das obras mais faladas dentro do próprio direito penal. Tá ok? Então, o princípio da intervenção mínima, desdobramentos necessários, princípio da fragmentariedade, princípio da subsidiariedade. E faça suas anotações. Qualquer dúvida pode me chamar aqui no direct, que a gente tenta sanar essa dúvida aí, tá bom? Forte abraço para você e boa semana aí.